Obra poderosa, jovem curado de tremor essencial, uma história de fé na Congregação Cristã no Brasil CCB. Capítulo 1, o peso invisível. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas da pequena casa de alvenaria no bairro humilde de Vila Esperança, cidade de São Paulo. O ar cheirava a café recém-passado e pão caseiro, assado por Dona Maria, mãe de Lucas, um jovem de 22 anos que há quase uma década carregava um fardo que ninguém via, mas todos percebiam, o tremor essencial. Lucas sentou-se à mesa, tentando segurar a xícara de café com as duas mãos. Mesmo assim, o líquido balançava, ameaçando derramar. Seu irmão mais novo, Pedro, de 16 anos, observava com um misto de pena e impotência. Deixa que eu te ajudo, irmão, disse Pedro, estendendo a mão para segurar a xícara. Lucas recuou, com um sorriso amargo. Não precisa. Eu consigo. Mas a voz tremia tanto quanto suas mãos. Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, fez o sinal da cruz sobre o peito e suspirou. Meu filho, hoje é o dia da reunião na congregação. Vamos orar mais uma vez. Deus vai ouvir. Lucas baixou a cabeça. Já havia ouvido essas palavras centenas de vezes. Desde os 12 anos, quando os primeiros tremores apareceram, ele e sua família buscavam uma cura. Médicos, remédios, terapias, nada adiantara. O tremor piorava a cada ano, roubando-lhe a dignidade. Ele já não conseguia escrever, segurar talheres ou até mesmo abotoar a própria camisa sem ajuda. Mãe, e se Deus não quiser me curar? Perguntou com a voz embargada. Dona Maria segurou seu rosto com firmeza. Ele já curou outros. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não desista agora. Capítulo 2. A rotina de um jovem com tremor essencial. A vida de Lucas era uma sucessão de adaptações. Na escola, os colegas o evitavam, não por maldade, mas por não saberem como agir. Alguns achavam que era contágio, outros que ele estava possesso. Os mais cruéis riam. Olha o treme-treme, gritava um garoto no pátio imitando seus movimentos. Lucas aprenderá a ignorar. Ou pelo menos tentava. Em casa, as coisas não eram muito diferentes. Seu pai, seu João, um homem simples e trabalhador, fazia de tudo para esconder a frustração, mas às vezes, em momentos de raiva, explodia. Por que isso teve que acontecer com você, filho? O que a gente fez para merecer isso? As palavras doíam mais que o tremor. O único refúgio de Lucas era a Congregação Cristã no Brasil. Lá, ninguém o julgava. Os irmãos o recebiam com carinho, e o pastor sempre o encorajava. A fé é a vitória que vence o mundo, Lucas. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo. Mas mesmo ali havia dias em que a dúvida o consumia. Capítulo 3. O convite que mudaria tudo. Naquela sexta-feira, o irmão Paulo, um obreiro dedicado da CCB, visitou a família de Lucas. Ele era conhecido por sua fé ardente e por já ter presenciado várias curas em reuniões de oração. Irmão Lucas disse, colocando a mão no ombro do jovem, amanhã teremos uma reunião especial de oração pelos enfermos. O Espírito Santo tem falado ao meu coração que haverá libertação. Você precisa estar lá. Lucas hesitou. Já fui a tantas reuniões. Sua voz falhou. E se nada acontecer de novo? Irmão Paulo olhou nos seus olhos com uma convicção que o fez estremecer. E se acontecer? Aquela pergunta ecoou em sua mente a noite inteira. Capítulo 4. A noite da reunião, o clímax da fé. O salão da congregação estava lotado. O ar era pesado, carregado de expectativa e oração. Hinos eram entoados com fervor e muitos choravam, clamando por milagres. Lucas sentou-se ao lado da mãe com as mãos tremendo ainda mais que o habitual. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas, declarou com a voz ecoando pelas paredes. De repente, uma mulher no fundo do salão gritou. Glória a Deus! Estou curada! Era a irmã Rosa, que há anos sofria de dores nas costas e naquele instante, se levantou sem nenhuma dificuldade. O coração de Lucas acelerou. Será que... O irmão Paulo aproximou-se dele e sussurrou. Chegou sua hora, Lucas. Venha à frente. Com pernas trêmulas e não só pelas mãos, Lucas levantou-se. O salão inteiro começou a orar em voz alta. Alguns irmãos impuseram as mãos sobre ele, outros clamavam em línguas. O pastor então declarou. Em nome de Jesus, este tremor sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te libera, te cura. Lucas fechou os olhos. Sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. De repente, uma paz indescritível o invadiu. Tente mover as mãos, disse o irmão Paulo. Lucas abriu os olhos e estendeu os braços. Nenhum tremor. Ele segurou a mão da mãe, que chorava copiosamente. Mãe, eu estou curado.
O salão explodiu em glórias e aleluias. Muitos caíram de joelhos, outros levantaram as mãos em adoração. O milagre era incontestável. Capítulo 5. A vida após o milagre. Um testemunho de fé. Nos dias seguintes, a notícia da cura de Lucas espalhou-se pela cidade. Jornais locais quiseram entrevistá-lo, mas ele recusou. Não é sobre mim. É sobre o poder de Deus, disse aos irmãos. Sua vida mudou radicalmente. Ele voltou a escrever, a segurar objetos, a viver sem a vergonha que o acompanhará por anos. Mas o maior milagre não foi a cura física, e sim a transformação espiritual. Lucas passou a participar ativamente da congregação. Auxiliava nas reuniões de jovens, testificava em cultos e, acima de tudo, aprenderá uma lição que jamais esqueceria. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de crer mesmo quando tudo parece impossível. Capítulo 6. O reencontro com o passado, uma provação de fé. 3 meses depois da cura, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era sua ex-namorada, Carolina, que o abandonara quando os tremores pioraram. Lucas, eu ouvi falar do que aconteceu. Você realmente está curado? Perguntou com a voz trêmula. Sim, Carolina. Deus me curou, respondeu sem rancor. Posso te ver? Preciso te pedir desculpas. Eles marcaram um encontro em um parque próximo. Quando Carolina o viu, aproximando-se com passos firmes e mãos estáveis, ela cobriu o rosto e chorou. Eu fui uma covarde. Te deixei quando você mais precisava. Lucas abençoou-a e disse: Deus perdoa. E eu também. Mas minha vida agora pertence a ele. Não posso voltar atrás. Carolina entendeu. Aquela não era uma rejeição, mas uma consagração. Capítulo 7. O chamado para o ministério, uma nova missão. Com o tempo, Lucas sentiu um chamado em seu coração: servir a Deus de maneira mais profunda. Ele começou a estudar a Bíblia com mais afinco, a participar de reuniões de obreiros e, finalmente, foi batizado com o Espírito Santo, recebendo o dom de línguas e uma unção especial para orar pelos enfermos. Em uma reunião de jovens, um garoto de 14 anos, portador de uma doença degenerativa, aproximou-se dele após o culto. Irmão Lucas, eu ouvi seu testemunho. O senhor acha que Deus pode me curar também? Lucas sorriu, lembrando-se de si mesmo anos antes. Não só pode. Ele quer. Vamos orar? E ali, entre lágrimas e fé, mais um milagre começou a se desenhar. Capítulo 8. A família restaurada, um legado de fé. Seu João, que antes questionava a Deus, agora era um dos mais fervorosos na congregação. Dona Maria, que nunca duvidara, via seu filho não apenas curado, mas transformado em um instrumento de Deus. Pedro, o irmão mais novo, inspirado pelo milagre, também se entregou ao Senhor e passou a tocar violão nos cultos de jovens. A casa que antes era marcada pela dor agora era um lar de adoração. As refeições eram acompanhadas de orações de gratidão, e as noites, de estudos bíblicos em família. Capítulo 9. O tremor que ficou, uma lição eterna. Anos depois, já como obreiro ordenado na CCB, Lucas costumava dizer aos irmãos: Deus não tirou apenas o tremor das minhas mãos. Ele tirou o tremor da minha alma. Antes eu tremia de medo, de incerteza, de desespero. Hoje minha vida treme só de alegria pelo que ele fez. E assim, a história de Lucas não era apenas sobre uma cura física, mas sobre uma obra poderosa de Deus na vida de quem crê. Glória a Deus! Aleluia! Este relato é uma representação ficcional baseada em testemunhos reais de curas na congregação cristã no Brasil. A fé em Jesus Cristo move montanhas.